Minutos, 11h40 e nós já vamos ao vivo à Câmara Municipal de Aracaju, que está discutindo a lei orçamentária para o ano que vem. E muita gente, Jéssica, pergunta, mas essa lei, a importância dela é total, porque é ela que vai definir como a Prefeitura vai gastar o dinheiro da população em 2026. E é para a Câmara que nós vamos agora ao vivo. Mais uma vez, uma ótima semana para você, Jéssica. Obrigada, Fábio. Ótima semana para você. Pois é muito importante quando a gente fala de orçamento, porque a partir desse orçamento que o município vai gerir políticas públicas para a sociedade. Nós já acompanhamos aqui a lei de diretrizes orçamentárias, que é a primeira base para a lei orçamentária, e agora o orçamento definitivo que foi encaminhado no dia 19 aqui para a Câmara Municipal. Eu vou conversar logo com o secretário Tiago, secretário de Planejamento, porque esse orçamento é o primeiro que essa gestão está elaborou para ser encaminhado aqui para casa. Vocês definiram um patamar de 4 bilhões, 700 milhões para o ano que vem, né? Exatamente. A nossa prefeita Emília Correia, ela traz um diferencial para a construção da LOA 2026, ouviu a comunidade, fez audiências públicas. A nossa audiência pública foi no Siqueira Campos, no colégio do Siqueira Campos. Não só no Siqueira Campos, mas teve também uma consulta pública através das redes sociais, através de um sistema onde a gente conseguiu absorver as demandas da população. E hoje estamos aqui na Casa do Povo, tivemos uma audiência pública com a presidência do nosso querido Vinícius Porto, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, onde fomos muito bem recebidos. Temos uma relação harmônica com a Casa e aqui estamos agora nessa audiência dando mais um passo para que a lei possa ser colocada em votação e a gente possa ter esse norte para 2026. Nós temos algumas prioridades que precisam ser tidas como prioridades porque elas possuem direitos constitucionais. Por exemplo, saúde, educação, existem porcentagens ali que precisam ser atingidas, no mínimo, por exemplo, 15% para a saúde, 25% para a educação. Essa lei contempla o que determina a Constituição? Sim, a lei ela respeita os percentuais constitucionais, mas a lei ela não fica presa aos percentuais. A depender da sensibilidade das demandas que foram apresentadas pela população, a gente consegue fazer um investimento acima do percentual mínimo, porque o percentual constitucional ele é mínimo. Então 15%, 25% ele é um percentual mínimo. Se a gente vê que há a possibilidade ou a necessidade, diante daquilo que foi apresentado pela população, no investimento maior, é feito um investimento maior na saúde, é feito um investimento maior na educação. Assim como tem sido feito. A prefeita ela pensa em fazer investimentos maiores, tem a cidade do autista que ela propõe a fazer com recurso oriundo da DESO, da ortoga da DESO, que vai ser feito agora em 2026, dentre outras coisas. Então esse percentual ele é mínimo, ele não é um limite, a gente pode fazer um investimento maior e contempla sim nessa lei orçamentária anual para 2026. Alguns questionamentos foram feitos aqui na casa no dia de hoje, com relação, por exemplo, pastas que no ano passado tiveram orçamentos maiores, aliás, esse ano, e que para o ano que vem elas tiveram uma redução, outras tiveram um aumento, como a Secretaria de Governo, a parte administrativa, que fica com o secretário e o que fica com o vice, né? Foi questionado aqui se havia alguma perseguição política ou se foi feito esse orçamento com base em percentuais que vocês contabilizaram na hora desse plano. Como é que vocês estabeleceram esse patamar? Não, na verdade é feito um cálculo, esse cálculo foi feito no mês de setembro, então são os 9 meses de execução. Aquilo que foi estabelecido como orçamento em 2024 para 2025, a gente tem que observar o orçamento que foi destinado e aquilo que foi executado. Então, o que foi executado até setembro, você faz um cálculo de divisão, multiplica por 12 e vê o que realmente foi utilizado daquilo que foi destinado. Então, o que realmente a Secretaria utilizou? Aí você faz uma projeção para 2026 daquilo que realmente ela utilizou. Com relação à Secretaria de Governo, ela é responsável pelas ações do gabinete da prefeita e do gabinete do vice-prefeito. Ela tem o DAF, é a unidade orçamentária e ela tem a disponibilidade financeira de custo desses dois gabinetes, dessas duas ações orçamentárias.
Então ela é responsável por essas ações. O que fica destinado para os dois gabinetes são custeios de folha, de diárias, coisas normais que não foram mexidas. Então o acréscimo para a Segovia foi por conta dessas ações. A gente estava de 2022 para 2023, 2024 sem vice. A deputada Catarina, ela se elegeu em 2022 e estava sem vice. Hoje temos um vice, tem um custo maior e a Secretaria de Governo tem que arcar com esse custo. Então teve um acréscimo por conta desse custo a mais que a Secretaria de Governo tem que administrar. Ou seja, quem tem o poder do dinheiro é a Secretaria de Governo. A de Governo, ela arca com esse custo da do gabinete da prefeita e do vice-prefeito. Fica aqui, secretário, porque eu vou conversar com o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Vinícius Porto. Vinícius, vocês já estão dialogando o projeto com os parlamentares integrantes dessa comissão? Sem dúvida, sem dúvida. Nós recebemos o orçamento, a LOA, foi marcada para hoje aqui a audiência pública, em que demais vereadores puderam participar, fazer os questionamentos necessários, para que eu entregue o relatório ao presidente Ricardo e ele marque a data da votação do orçamento. Lembrando que as emendas serão feitas após a leitura desse relatório e os vereadores têm que ter atenção com relação a isso. Mas está tudo transcorrendo muito bem, né? É uma nova gestão, é o primeiro orçamento da ex-vereadora e prefeita Emília Correia, portanto ela conhece demais o trâmite aqui desta casa e não teremos dificuldade alguma com relação a isso. Agora, o senhor falou sobre a data, né, que está dialogando com o presidente. Ele deu ali uma informação não oficial, mas que é uma informação que a gente já considera do dia 10 para começar a ser analisado o projeto? Esse é o último voto, veja como é interessante a política aqui interna da Câmara. O último voto do primeiro semestre aqui é a votação da LDO. Né? E o último voto nosso do segundo semestre, fechando o ano, é a votação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E aí depende do presidente colocar em pauta, eu tenho certeza absoluta que no melhor momento ele vai colocar em pauta isso. Mas essa apresentação foi satisfatória? Foi satisfatória, abria espaço para que todos os colegas, vereadores e as pessoas que estavam aqui tiveram a oportunidade de fazer os questionamentos, tirar todas as dúvidas e o secretário Tiago, de forma muito cordial, didática, expôs toda a LOA para que todos nós pudéssemos acompanhar e saber como é que nós iremos votar a LOA 2026. O Fábio, na minha primeira participação, perguntou, né, sobre a CPI. Ele estava 15 dias de férias, curtindo merecidamente, mas o senhor faz parte da CPI do Natal Iluminado. Isso. O prazo está acabando, né, para ela ser concluída. Como é que está? Vocês já estão em fase de elaboração de relatório? Então, nós iniciamos, solicitamos a documentação, toda a documentação solicitada foi encaminhada para esta casa em tempo hábil. Depois tivemos 2 dias de oitivas em que ouvimos todos os técnicos, o ex-presidente da Insurb, o atual presidente da Insurb, todo o seu staff, né? E agora estamos no prazo para que o vereador Breno Garibaldi, que é o relator dessa CPI Natal Iluminado, possa encaminhar para nós, vereadores, para que nós possamos verificar o seu relatório e votar a favor ou votar contra. Mas estamos no prazo e espero que nos próximos dias o vereador Breno possa encaminhar para esta casa o seu relatório. Eu vou pedir que o senhor segure aqui meu microfone para ajeitar meu fone, porque o Fábio tem uma pergunta para fazer. Peraí, viu, Fábio? Deixa eu perguntar ao vereador Vinícius Porto, né? Agora sim, Fábio, você pode fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte, ele falou da CPI do Natal Iluminado, já estamos no Natal novamente, tem a CPI que você tem acompanhado também, a CPI da SMTT, e a vereadora Moana Valadares, esposa do deputado Rodrigo Valadares, ela disse que vai apresentar um pedido para fazer uma CPI das pesquisas eleitorais. Eu queria saber qual é a opinião do vereador Vinícius Porto, se não é CPI demais.
Ó, Vinícius, vou colocar o senhor aqui encurralado, viu? Ele voltou de férias já. Sim, Ele voltou já sim. Sabe o que ele perguntou? Sobre o interesse, né, o desejo da vereadora Moana de estabelecer aqui uma outra CPI, a CPI das pesquisas eleitorais. Eu não sei nem se é de competência de vocês que vocês façam essa CPI, né? Tem que esclarecer isso, né, para alguns parlamentares, inclusive. Então, eu acho que foi uma voz dela forte, marcante, da vereadora Moana, que é extremamente dedicada aqui na Câmara Municipal de Aracaju para que a cidade continue avançando, e aquela que pudesse replicar no Congresso Nacional, né, que lá os deputados federais, os senadores, que possam fazer essa CPI para resolver essas questões, de 2 em 2 anos. Nós temos uma quantidade enorme de empresas que recém-criadas, outras não, que colocam sobre o olhar de cada cidade pesquisas que ninguém sabe se são verdadeiras, se são infundadas, né? E é uma preocupação que todos nós, políticos e brasileiros, temos com essas empresas que não sejam empresas que a gente possa confiar, né? Infelizmente, hoje existe esse modelo. Veja como é interessante. As pesquisas, um ano antes da eleição, eles podem ser feitas sem qualquer tipo de registro, né? Então, aquele político que não sai bem nessa pesquisa, ele com certeza absoluta, ele coloca sob dúvida o real interesse da população por esse político, pela eleição dele. Então essa é a reclamação da vereadora Moana, que é uma provocação ao Congresso Nacional, que possa agir efetivamente. Não adianta a gente ficar toda eleição essa mesma história, essa mesma ladainha, instituto de pesquisa que erram feio, aí na outra eleição já mudam a nomenclatura do seu instituto com os mesmos atores e continuam errando. Mas a casa aqui não teria competência para fazer essa CPI, teria? Veja, foi uma entrevista que ela deu, não, ela falou no Instagram, né? E ela não conversou com nenhum colega vereador ainda sobre o real interesse dela a protocolar essa CPI. Ela não conversou comigo sobre isso. Obrigada. Fábio.